Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, vamos rever alguns conteúdos gramaticais estudados no decorrer deste ano, com o tema Rever para Aprender. Há alunos que estudam de verdade, outros criam meios para se safar das tarefas escolares. Veja o que fazem as personagens dessa tira. É bom vê-los estudando tão arduamente. Grace o faz porque tem sede de conhecimento. Baldo faz por autodefesa. Então, os pais, vendo os filhos estudarem, o Baldo e a Grace, Só que aí o pai faz um comentário que Grace estuda porque ela tem sede de conhecimento. Já Baldo, o irmão, faz por autodefesa, ou seja, porque ele é obrigado, por ver a irmã estudando, ele é obrigado a fazer o mesmo. Nos estudos, você se parece com Grace ou com Baldo? Justifique. Então pense aí, se você se parece com Baldo ou com Grace. Estamos torcendo para que você faça como Grace. Para ajudar, propomos neste módulo várias atividades de revisão do estudo realizado no 8º ano. A seguir, você encontra o resumo de alguns conteúdos estudados durante este ano. O conteúdo de gramática, estudado no decorrer do ano que nós estamos. Vamos rever o predicado verbal. Tem como núcleo um verbo intransitivo ou transitivo. Neste último, o complemento verbal é um objeto, que pode ser direto, indireto ou direto e indireto. A borboleta voou. Verbo intransitivo. Você se lembra que o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo? Por si só, ele tem significado completo? O poeta escreveu muitos poemas. Escreveu o verbo transitivo, aquele que não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento que deixe o seu significado completo. Escreveu o quê? Quem escreve, escreve alguma coisa. Escreveu o quê? Muitos poemas. O complemento objeto direto é o objeto da ação verbal que dispensa a preposição necessária para ligar-se ao verbo. Pode ser substituído pelos pronomes oblíquos, átonos ou os, a, as. O poeta escreveu muitos poemas. Então, muitos poemas é o complemento objeto direto, está completando o sentido do verbo escreveu. Se eu fosse substituir muitos poemas por um pronome oblíquo átono, eu teria o poeta escreveu os. O complemento objeto indireto designa o ser em favor do qual se faz uma ação. Liga-se ao verbo por meio de preposição necessária e pode ser substituído pelo pronome lhe, lhes. O rapaz escreveu cartas para sua amada. Escreveu cartas para quem? Para sua amada. Complemento objeto indireto. Olha a preposição para. O rapaz escreveu-lhe cartas. Para sua amada pode ser substituído pelo pronome lhe, que continua sendo o objeto indireto, a função de objeto indireto. E o complemento relativo, o que é? Quando o complemento verbal preposicionado não indica o ser favorecido ou prejudicado pela ação verbal, ele não pode ser substituído por lhe, lhes. Será, então, permutado por preposição mais ele, eles, ela, elas. Crianças necessitam de cuidados. Crianças necessitam deles. Deles quem? De cuidados. Lembrando, o que é deles? Deles, preposição de, mais o pronome eles, que é igual a deles. Agora vamos rever o complemento nominal. Se o complemento verbal é o complemento que completa o sentido de um verbo transitivo, o complemento nominal é aquele termo que vai completar o sentido de um nome.
Esse nome poderá ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então vamos rever. É um termo sempre regido por preposição que completa o sentido não de um verbo, mas de um nome, que pode ser o substantivo, adjetivo ou advérbio, que, pelo seu significado relacional, exige uma complementação. Então vamos ver aí completando o sentido de um substantivo. Minha confiança em você é grande. Em você é o complemento nominal, porque completou o significado do substantivo confiança. Ele estava ansioso por notícias. Por notícias é o complemento nominal que completou o sentido do adjetivo ansioso. O juiz se pronunciou contrariamente ao réu. Ao réu é o complemento nominal do advérbio contrariamente. Agora vamos rever a voz ativa e a voz passiva. A escolha da voz ativa ou da voz passiva depende do que se pretende valorizar no fato a ser enunciado. Sujeito agente, voz ativa. Ou sujeito alvo da ação ou afetado por ela, eu utilizo a voz passiva. Apenas orações com verbos transitivos diretos podem ser apassivadas, somente com verbos transitivos diretos. Então vamos ver um exemplo na voz ativa. Os alunos cumprimentaram o professor. Sujeito, os alunos cumprimentaram o verbo transitivo direto, cumprimentaram quem? O professor. Já na voz passiva, o professor foi cumprimentado pelos alunos. Sujeito paciente, o professor, com o verbo ser, foi. O verbo principal no particípio passado, cumprimentado, e pelos alunos, o agente da passiva. O agente da passiva pode ser omitido, seja porque se desconhece os responsáveis pela ação, seja para evitar redundância, seja ainda para se obter determinados efeitos de sentido. Vamos ver os exemplos? Venderam a casa, voz ativa. A casa foi vendida, voz passiva. Na verdade, ali, o agente da passiva foi omitido, porque ali quer se colocar em evidência o que foi vendida, né? Quem foi vendida? A casa. Na estrutura da voz passiva analítica, emprega-se o verbo auxiliar ser mais o particípio do verbo principal. Lembrando que a voz passiva analítica é aquela mais longa, né? A frase é mais longa. Então vamos ver o exemplo na voz ativa. Nós amamos o próximo. Na voz passiva analítica temos: o próximo é amado por nós. O próximo, quem é amado por nós? O próximo, sujeito paciente, mais verbo auxiliar ser, é, mais o verbo transitivo direto amado no particípio passado. E por nós, o agente da passiva. Na voz passiva pronominal, não se usa o verbo auxiliar ser, pois é o pronome se que se apassiva a oração. Nessa construção, o agente da passiva raramente aparece. Consertam-se roupas. Olha lá o pronome apassivador se, né? Porque, na verdade, ali não é possível ou saber a identidade de quem conserta as roupas, ou por desconhecer realmente, ou por não ter interesse de revelar essa identidade. Agora vamos rever a crase. A crase resulta da fusão de duas vogais em uma só. No caso deste módulo, a crase é a fusão da preposição a com outro a, artigo pronome feminino, ou o a inicial dos pronomes aquilo, aquela, aquelas, aquele, aqueles. Modo prático de saber se ocorre crase olha a dica, substituir a palavra feminina precedida de um a, as, por palavra masculina. Haverá crase se a palavra masculina vier precedida por ao. Vamos verificar isso? O homem vai à praia todos os dias. Então, aqui nós temos vai, do verbo ir, que pede
a preposição a regência é quem vai a algum lugar, mais o a, artigo, colocado antes da palavra feminina, do substantivo feminino praia. Então, vai a praia. Portanto, nós temos o a com acento grave. Vamos trocar a palavra praia feminina por uma palavra, um substantivo masculino. O homem vai ao supermercado todos os dias. Portanto, eu comprovei que a praia leva a crase. O motorista dirigiu-se àquele posto. O que nós temos aqui? Quem se dirige a algum lugar. Preposição a, mais o pronome demonstrativo aquele, nós temos a aquele. Agora vamos ver o núcleo do predicado verbal, que é um verbo intransitivo ou transitivo. Intransitivo, o garoto saiu, o avião decolou. Tanto o verbo saiu quanto decolou, verbos intransitivos, ou seja, aqueles que têm sentido completo. Transitivo, o garoto pintou um quadro. Pintou o quê? Um quadro. Verbo transitivo. Precisa de um complemento verbal. O verbo intransitivo não necessita de termos que completem seu sentido. Para ter sentido completo, o verbo transitivo necessita do complemento verbal, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto ou ambos simultaneamente. Já o predicado nominal inclui verbo de ligação e predicativo do sujeito. Este último é o núcleo do predicado nominal. O dia está claro. Quem está claro? O dia, sujeito, está, verbo de ligação e claro, predicativo do sujeito, que está se referindo ao sujeito. Por meio do verbo de ligação, o predicativo do sujeito exprime uma qualidade, um defeito, um atributo, uma condição do sujeito. O verbo de ligação liga um substantivo, um adjetivo ou expressão com esse valor ou um pronome ao sujeito. Esse termo ligado ao sujeito, por meio de um verbo de ligação, funciona como predicativo do sujeito. Agora vamos ver o último tipo aí de predicado, que é o verbo nominal, que nós estudamos durante o ano. Ele agrega dois predicados, um verbal e um nominal. Por isso que ele se chama verbo nominal, como se constituísse a soma destes, né? Ou seja, a soma do predicado verbal mais o predicado nominal. Vamos conferir o exemplo? Vocês viverão felizes para sempre. Nós teríamos um predicado verbal, vocês viverão para sempre, né? Predicado verbal, e vocês viverão felizes para sempre. Como se eu quisesse dizer, vocês viverão e serão felizes para sempre. Por isso temos a soma dos dois predicados. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês façam essa revisão para aprender. Estudem bastante como a garota lá da tirinha, a Grace. Estudem para adquirir o conhecimento. Façam a leitura do módulo, o conteúdo está todo lá na íntegra. Bons estudos. Até, pessoal!